nós poderemos adquirir a nossa santificação para a vinda de Cristo. Porque as pessoas estão muito interessadas em saber exatamente acerca da vinda de Cristo. E se fazem muitos estudos acerca disto, mas o principal de todos os estudos é conhecermos a santificação e o meio pelo qual podemos adquirir a santificação para a vinda de Cristo. Nós já vimos a santificação através diretamente de Cristo. Já também estudamos a santificação através do sangue de Cristo. E hoje nós vamos examinar um outro meio para a santificação bíblica, que é acerca da palavra de Deus que nos leva à santificação. Depois da palavra de Deus, nós vamos examinar como, através da oração, também atingimos a santificação. Em 1 Timóteo, capítulo 4, e versículo 5, a palavra de Deus diz o seguinte, no capítulo 4, ele fala exatamente acerca da apostasia manifestada nos últimos tempos. Mas, no versículo 5, o apóstolo é incisivo dizendo, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Quando diz que toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebida com ação de graças, toda criatura de Deus. E ele diz que pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Então, um dos meios principais para buscarmos a santificação é o conhecimento da palavra de Deus. E nós podemos observar como experimentar esta santificação pela palavra. Quando nós abrimos a epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 1 e versículo 16, o apóstolo é bem claro quando diz: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, ou seja, da palavra de Cristo, da mensagem de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então eu começo a encarar a palavra de Deus como o poder de Deus. E quando encaro como o poder de Deus, e eu permito que este poder se aproprie da minha vida, eu passo a ler muito mais a palavra, a buscar mais conhecimento na palavra, porque quando você encontrar alguém buscando santificação, alguém com a vida santificada, saiba claramente, você está diante de alguém que lê a palavra de Deus, que se ocupa com a leitura. Porque quando nós começamos a ler a palavra, o temor de Deus começa a tomar conta da nossa vida. Não é medo. Nós não temos medo de Deus, porque Deus não nos amedronta. Ele é nosso Pai, Ele é nosso Salvador, Ele é nosso Deus. Então nós não temos que temer chegar diante dEle. O nosso desejo deve ser estar sempre com Ele, estar sempre junto dEle, estar vivendo com Ele.
Esse deve ser o nosso desejo, e não medo. Então na igreja se escondendo atrás da coluna, eu não quero ser visto, eu não quero isso, eu não quero aquilo, porque está com medo de ser atingido pela palavra. Quando o Senhor nos atinge com a palavra, quando eu me refiro a atingido com a palavra, é quando a palavra penetra dentro de nós. É exatamente porque o Senhor nos ama. E Ele quer corrigir as coisas más que estão na nossa vida, modificando toda a nossa forma de viver. Então o crente ele deve ser ávido pela palavra. É por isso que quando nós vamos ler a Bíblia, nós não lemos como lemos qualquer livro. Porque dependendo do livro que nós estamos lendo, nós estamos encarando um aspecto da vida. O advogado lê um código buscando alguma coisa para fazer uma defesa ou uma acusação. O médico procura literatura exatamente para procurar uma saída para aquele paciente que está diante dele. O crente procura ler a Bíblia para encontrar a vontade de Deus e buscar dentro desta vontade o seu crescimento espiritual. E com o crescimento espiritual, isto é, com o conhecimento da palavra, neste crescimento espiritual, nós vai sendo colocada na nossa vida exatamente o quê? O temor a Deus. E o temor a Deus faz o quê? Faz com que nós nos afastemos cada vez mais de tudo aquilo que não presta, de tudo aquilo que é ilícito, e busquemos a perfeição do Senhor. Vamos abrir Tiago, capítulo 1. E nós vamos ver como o apóstolo Tiago, no capítulo 1, ele começa a falar exatamente do nosso relacionamento com a palavra de Deus e o relacionamento da palavra de Deus conosco. Tiago, capítulo 1. Muito obrigado, meu pai. Vamos ler a partir do versículo 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Veja bem, nós temos que ser como os nossos irmãos bereanos. Eles não se enganavam com aquilo que recebiam de ensino, porque eles tinham a experiência de, quando alguém ensinava alguma coisa, eles iam conferir tudo nas Escrituras. Nós temos que ser como eles. Nós temos que ser como Maria. O anjo chega e fala com Maria. A Bíblia diz que Maria guardava todas as coisas no seu coração. Isto é, guardava, conferia, procurava observar tudo aquilo que estava sendo falado. Então essa tem que ser a posição do crente. É por isso que a gente ouve. Muitas vezes uma pessoa vem para um púlpito, ou vai para um programa de televisão, um programa de rádio, e começa a citar versículos como que fossem bíblicos, mas não existe na Bíblia. É porque ele simplesmente ouve, ele não examina, ele não busca na palavra. E quando nós buscamos na palavra, nós não criamos uma metodologia própria, mas nós deixamos o Espírito Santo agir dentro de nós. Então, sede cumpridores da palavra. Então a palavra não é só para eu ouvir, é para eu cumprir. E não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Versículo 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Mas o apóstolo vai buscar um exemplo que acontece na vida de todos nós. Porque se contempla a si mesmo,
e foi-se, e logo se esqueceu do tal como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisto persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Então, o que é que nós temos que entender? Que a palavra de Deus opera em nós como um espelho. Toda vida que você estiver na sua casa agora, e você chegar diante do espelho para cuidar da sua maquiagem, o Luiz dá um trato no cabelo dele, né? O cabelo no assanhar, né? O Luiz, os dois Elias que estão aí também, né? Por dar aquele trato no cabelo deles, o que vai acontecer? Vocês vão se lembrar perfeitamente desta palavra. É assim que acontece com a palavra de Deus. Eu não posso ser simplesmente alguém que me olhe, saio dali e esqueci. Mas a palavra de Deus tem que ter um gravame dentro de nós. Por quê? O salmista Davi é muito claro. Ele não diz, eu li a tua palavra, eu olhei a tua palavra. Mas ele diz, guardei a tua palavra no meu coração, para que eu não peque contra ti, Senhor. Então veja, não é interessante simplesmente ler. O pastor lê, não lê, aconselho que você leia. Porque por pior que seja a sua condição espiritual, uma hora o Espírito Santo vai falar contigo através da palavra que você está lendo, e eu creio que vai haver um agir diferente, vai haver uma modificação. Porque a palavra é Espírito e vida. E ela foi escrita exatamente para que a nossa vida material e espiritual tivesse um termo. Para que não fôssemos enganados, para que não fôssemos enrolados. Principalmente no assunto que estamos tratando de santificação pela palavra. Tá certo? Então o espelho ele mostra com perfeição a nossa imagem. Assim a palavra de Deus. A palavra de Deus mostra exatamente aquilo que nós somos. Aquilo que nós estamos vivendo. E aqui que havia a conduta de eu examinar a minha vida. Quando a Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é a regra base de exame do ser humano, mas é a regra básica da palavra de Deus no examinar-me a mim mesmo. Eu não vou examinar a minha vida de acordo com aquilo que eu penso, ou com aquilo que eu entendo, ou como eu queiro entender. Eu tenho que examinar a minha vida de acordo com aquilo que está na palavra de Deus. Amém. E aqui que muitas pessoas erram. Aqui que cresce a ignorância espiritual. E a pessoa diz, dentro do meu livre arbítrio, eu creio que isto está certo, isto está errado. Não. O meu livre arbítrio é para fazer o que é certo ou o que é errado, eu fazer a escolha do certo e do errado. Mas quanto à palavra de Deus, eu não tenho livre-arbítrio. Eu tenho a determinação da palavra quanto à minha vida, naquilo que eu deva ou não deva fazer. É o espelho de Deus, é a palavra. É o espelho que eu tenho que me contemplar. É onde eu tenho que ver o que é que tem que ser mudado e o que não tem que ser mudado na minha vida. Quando nós abrimos Romanos, capítulo 7, versículos 7 e 8, nós vamos entender um pouco mais acerca disso. Olha o que diz a palavra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci pecado, senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Está certo? Se a Bíblia não dissesse,
não cobiçarás, o não cobiçarás não seria pecado. Não é a minha forma, não sou eu quem regula o que eu deva ou não deva fazer materialmente ou espiritualmente. Quem regula é a palavra de Deus. Ou versículo 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, obrou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Se Deus não tivesse no jardim do Éden dito a Adão e a Eva: não comam deste fruto, eles podiam comer livremente, que não seria pecado. O conhecimento do fato é que me leva à transgressão. É por isso que a Bíblia diz que Deus não leva em conta os nossos tempos da ignorância. Até o momento que a minha mente não é aberta, eu estou servindo ao Senhor, não tive a mente aberta, eu ainda sou aquela criança espiritual que alguém está colocando uma madeira para que eu me alimente, é uma coisa, mas de repente eu vou crescendo, vou ficando taludinho, vou começando a me alimentar. Aí já não são mais as outras pessoas que escolhem o alimento para eu me alimentar. Sou eu próprio que escolho o meu alimento. Assim é a nossa vida espiritual, nós vamos crescendo espiritualmente. E para que cresçamos em santidade, cada dia, pela palavra de Deus, nós vamos conhecendo alguma coisa que praticávamos, e agora a palavra nos ilumina e nós nos afastamos. Não vamos sair do mundo, mas somos retirados da influência do mundo. O Senhor nos retira se nós nos permitirmos que Ele nos retire. Se nós não permitirmos, o Senhor não retira. Mas quando nós nos tornamos servos do Senhor, nós passamos a permitir que o Senhor haja na nossa vida através da sua palavra e através do Espírito Santo. Isso é muito importante que nós possamos entender, não é? Então, ainda neste sentido, aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, e versículo 10, nesse texto você tem uma história conhecida, aquele que Barnabé e Saulo são enviados pela igreja para Antioquia e pregam em Chipre, e apareceu aquele homem, Elimas, o encantador, que começou a resistir os apóstolos, não é? E Paulo ficou cheio do Espírito Santo, está no versículo 9, fixou os olhos nele e disse: ó filho do diabo, cheio de engano e de toda malícia. Olha a expressão agora, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Então existem pessoas que passam exatamente a usar a sua vida para perturbar aqueles que estão servindo o Senhor, perturbar o caminho do Senhor. São aqueles que trazem os encantamentos de fora, trazem as coisas malignas para o meio do povo de Deus. Mas o Senhor, Ele toma providência. A função nossa de pastores, a função nossa de responsáveis de conduzir o povo de Deus, não é obrigar ninguém a caminhar nem a fazer, mas é procurar clarear a mente, fazer o povo entender a vontade de Deus e mostrar o caminho do Senhor.
Porque quando a igreja, quando o povo em geral, quando eu, quando vocês, quando todos nós criamos um padrão de submissão espiritual, veja bem, o padrão de submissão espiritual, Deus nos mostra qual é, e nós aceitamos na nossa vida. O apóstolo diz de uma forma clara: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que Ele a seu tempo vos exalte. Quando a Bíblia diz humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, não é nem andar rastejando no chão, mas é ouvir a palavra de Deus e aceitar no meu coração. Quando a Bíblia diz bem-aventurados humildes de espírito, isto é, aqueles que não contendem contra a verdade de Deus, mas aqueles que ouvem a verdade, buscam ouvir para que a verdade lhes dê crescimento espiritual. É aquela frase bíblica: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então eu quero ouvir o teu falar, eu quero ouvir a tua voz, eu quero aprender contigo. Então a posição importante do crente é a posição de Maria. O Senhor não estava acusando Marta por estar trabalhando. Marta que precipitou-se ali, e Jesus não disse: Marta, você está errada em estar cuidando da comida. Jesus não disse isso. Jesus disse: Maria escolheu a melhor parte, a qual não me será tirada. Então, quando nós entendemos que a melhor parte está aos pés de Jesus, está aprendendo com Jesus, aprendendo de Jesus, aprendendo acerca de Jesus, nós temos escolhido a melhor parte. E Jesus diz: esta não pode ser tirada. Maria estava aos pés de Jesus, ouvindo Jesus, sendo exatamente abençoada por Jesus naquele momento, naquela felicidade completa. Outra coisa interessante é a preocupação que Deus tem em consertar os nossos caminhos. Veja bem, quando nós abrimos o livro do profeta Isaías, no capítulo 45, eu gosto dessa minha Bíblia velha, que eu acho tudo rápido, né? No capítulo 45, versículo 13. O Senhor falando com Israel, na promessa do livramento, ele diz: e eu o despertei em justiça, e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade, soltará os meus cativos, não por preço, nem por presentes, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor diz assim: sou eu quem vou endireitar os seus caminhos. É interessante, rapaz, quando nós começamos a pensar nisso. Que nós temos um Deus com a preocupação de que nós tenhamos um caminho certo, e Ele prepara pessoas para que nos coloquem caminhos direitos. Aqui não foi o povo de Israel que foi consertar os seus caminhos. Eu sei que aqui é no sentido material, mas pode ser aplicado espiritual. Mas Deus prepara um homem para que conserte aqueles caminhos. Da mesma forma, no campo espiritual, Deus sempre prepara alguém para que prepare os nossos caminhos. Interessante, a preocupação de Deus está aqui no capítulo 26. Desse livro de Isaías. No versículo 7, quando o Senhor começa a falar naquele que está segurando
segundo a vontade dele, que você começa no capítulo 26, naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá, uma cidade forte, temos, aqui Deus pôs a salvação por muros e antemuros, e ele conserva, ele continua falando, só coisas boas. Quando chega no versículo 7, ele diz, o caminho do justo, ele é todo plano. Tu retamente pesas o andar do justo. O caminho do justo é todo plano. Ah, pastor, nós nunca vamos alcançar a perfeição aqui na terra. Concordo com você. Mas eu tenho que lutar para me andar no caminho plano. O caminho plano é o seguinte, é um caminho sem dificuldades espirituais, sem atrapalhos espirituais, sem aquilo que impeça a nossa caminhada. É um caminho que eu conheça, um caminho limpo. Digamos, a casa que eu moro. Se você apagar todas as luzes de noite e ela estiver no escuro, eu sou capaz de andar nela, em todos os cômodos, sem tropeçar em nada dentro da casa. Por quê? Porque eu conheço os locais aonde eu possa passar livremente. E é isso que o Senhor faz na nossa vida. Se nós deixarmos, Ele pega a nossa vida e Ele aplana os nossos caminhos de tal modo, quer dizer, vai tirando tudo que é pecado, tudo que é miséria, que a gente pode andar de cabeça erguida na nossa vida espiritual aqui na terra, né? Tá certo? A Bíblia mostra, irmãos, que a palavra de Deus contém uma virtude purificadora. Quando nós abrimos o Evangelho de João, no capítulo 15, nós estamos tratando sobre a palavra de Deus para a santificação da nossa vida. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1 ao versículo 7. Vamos observar o que diz a palavra? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. A função do lavrador é cuidar da videira. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Aí ele vem no versículo 3 e faz uma das mais lindas afirmações da Bíblia Sagrada. Vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Olha para mim, meu irmão. Aqui está dizendo que a palavra de Deus limpa a vida da gente. Vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Como é que é produzida essa limpeza pela palavra? Versículo 4 continua. Estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, e vós as varas. O que é que Jesus quer dizer? Você só pode dar fruto espiritual se estiver em mim. O galho quebrado, lançado fora, ele seca o fruto. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara e secará, e os colhe e lançam no fogo e água. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Como eu explico isso? Que Jesus disse que eu tenho que estar nele, exatamente para que tudo que o Senhor quer que aconteça na minha vida possa acontecer.
Em primeiro lugar, quando nós abrimos João capítulo 1, para que comecemos a entender esse texto, versículos de 1 a 3, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. O que a palavra começa a dizer, meus irmãos, de uma forma muito clara? Que a palavra é Jesus. É isso que está dizendo ou não é? A palavra é Jesus. No princípio era o Verbo, Jesus, o Verbo, estava com Deus, com o Pai, e o Verbo também era Deus. Então veja o seguinte, a palavra me transforma porque não é simples letras colocadas na Bíblia. Mas quando eu leio a palavra de Deus, Deus está falando comigo através da sua palavra. Então, obedecer a Cristo é obedecer a esta palavra. Viver segundo o que Cristo quer é viver segundo esta palavra. Veja o versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do reino do Pai, cheio de graça e verdade. Cheio de graça e verdade. Então, quando a graça e a verdade de Deus passam a penetrar na minha vida, através do Espírito Santo, que a Bíblia diz que o meu corpo é templo e habitação do Espírito Santo. Então está habitando em mim Cristo. E quando Cristo habita em mim, a minha vida é modificada. Porque eu passo a fazer a vontade daquele que habita em mim e domina a minha vida. Porque eu passo a ser dominado pelo Espírito Santo que habita em mim. Então aquilo que eu passo a praticar, aquilo que eu passo a viver, exatamente uma vida santa. Porque é o Espírito Santo que está me conduzindo aqui na vida para todas essas coisas. Sendo Ele a palavra, ele diz que é o Verbo, Ele é a palavra. E a gente vê em Apocalipse capítulo 19, Apocalipse capítulo 19, versículo 13. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Então, Cristo é a palavra de Deus. Tá certo? E sendo a palavra de Deus, nós vamos para Hebreus, capítulo 4, texto conhecido de vocês, mas vamos ler o texto. Hebreus capítulo 4, e versículo 12 é um texto conhecidíssimo. Porque a palavra de Deus, que está escrito em Apocalipse capítulo 19, versículo 13, é que Cristo é a palavra de Deus, não é? Então olha aqui o versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes
aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então Jesus Cristo, como palavra de Deus, ele penetra dentro de nós, porque a palavra é viva e eficaz, e discerne todas as coisas. Então esta palavra é onisciente. Esta palavra é Jesus Cristo. E é quando ele traz o discernimento de todas essas coisas, ele nos faz entender a sua vontade. E quando nós entendemos a sua vontade, nós começamos a deixar o mundo, começamos a deixar o pecado e começamos a nos aproximar mais do Senhor, porque o nosso desejo é a santificação. Por quê? A Bíblia diz: buscai a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Sem santificação, não adianta ter todo o conhecimento bíblico, não adianta pregar mais bonito que todos, ensinar mais bonito que todos, não adianta cantar bonito, não adianta orar bonito, não adianta profetizar, não adianta falar línguas, não adianta ter visão, não adianta nada. Porque é com a santificação que vem a Deus. É porque o Senhor vai dizer naquele dia: ah, Senhor, no teu nome a gente curou enfermo, no teu nome expulsamos demônios, no teu nome falamos em língua, no teu nome profetizamos, no teu nome, no teu nome, no teu nome. O Senhor vai dizer: afastai-vos de mim, eu não vos conheço, vocês praticavam iniquidade, você não tinha uma vida de santidade. É por isso que milagre não é sinal de comunhão com Deus. Está certo? Muitas vezes o nome do Senhor é usado, como o nome de Deus tem poder, acontecem muitas coisas. Mas às vezes aquele que está usando o nome do Senhor está indo para o inferno. E essa tem que ser a nossa grande preocupação, para onde nós estamos caminhando. Como nós estamos caminhando, o que vai acontecer na nossa vida? O que vai acontecer exatamente conosco? É por isso, irmãos, que é indispensável para o crente ler a Bíblia. Vamos abrir 1 Tessalonicenses 2 e 13. Você vê o que é que diz? 2 e 13. Pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas segundo é na verdade como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Opera em vós os que crestes. O crente tem que estar lendo a palavra de Deus, porque ao ler a palavra, ele vai tomando maior conhecimento. E nunca eu e você teremos o conhecimento pleno. O que é que está escrito lá em Oséias? Conheçamos o Senhor, não é, irmãos? Não é assim? Então nosso conhecimento ele é constante. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Tá certo? Eu ouvi uma frase de um pastor velho, ele já morreu, e ele disse o seguinte: agora que eu estou conhecendo um pouquinho de Deus, um pouquinho da Bíblia, um pouquinho das coisas espirituais, eu vi que chegou, o Senhor já está me chamando, já está me levando, eu já estou indo embora. Agora que eu estou começando a conhecer, e ele escreveu livros e tudo, tá certo? Era um bom escritor, um bom pregador e tudo, mas essa frase, ele dizia: agora que eu comecei a aprender, que eu estou conhecendo um pouco, eu vi que estou chegando a hora de eu partir. Então o nosso conhecimento acerca de Deus, ele tem que ser buscado cada dia. É a única escola que a gente se matricula, nunca deve ter férias, e a gente nunca termina o curso.
A gente nunca termina o curso, pastor. E a gente nunca pode ter férias. Porque cada dia é um novo dia. Ah não, eu já li a Bíblia não sei quantas vezes, eu já li a Bíblia de trás para frente, de frente para trás. Não sei se vocês são judeus, vai parecer de trás para frente, né? Mas tem que dizer assim, já li de frente para trás, de trás para frente, né? O judeu é assim, né? Não é assim. Entendeu, irmãos? Mas é aquilo deve ser constante. Constante. A nossa vida de oração, a nossa vida de jejum, a nossa vida de leitura da palavra, a nossa vida de poder desejar aprender cada dia mais. Tem que ser constante. Constante. E aqui em Colossenses, no capítulo 3, é só você virar uma folhinha, você já encontra. E no versículo 16, o apóstolo fala da necessidade desse conhecimento, o efeito que este conhecimento fala em nós. Diz assim, a palavra de Cristo habite em vós como abundantemente. Você sabe que o crente ele devia decorar pelo menos um versículo da Bíblia por semana? Quem tiver a cabecinha pior, quem tiver melhor, decorar pelo menos um capítulo, um salmo, sei lá, né? Eu pelo menos eu pensava, eu não sabia quando eu era mais novo, porque eu fazia aquilo, hoje eu entendo. Hoje eu entendo. Quando eu era mais novo, às vezes ficava até altas horas da madrugada lendo a Bíblia, lendo. Lembro quando eu cheguei aqui em Brasília, no local que eu fui morar, não tinha luz, e a gente comprava umas velas, né? Acendia a vela ali, ficava lendo até de madrugada a palavra de Deus. Sabe o que era? Deus estava me preparando para depois falar da palavra dele. Para ter alguma coisa, tirar, onde buscar. Entende? Não voar tanto. Não estou dizendo que eu dou minhas voadas de vez em quando, né? E dou cada voada esquisita de vez em quando, mas para voar menos. Entender um pouco mais da palavra. Eu, quando era menino, lembro perfeitamente de aquelas convenções grandes. Meu pai era pastor, eu tenho as fotografias até hoje. E eu, criança, eu ia lá para o meio da convenção, sentar e assistir aqueles pastores ministrar a palavra, ensinar a palavra. Eu estava ali olhando. E quanta coisa, às vezes eu estou falando, e me vem à mente ensinamentos que eu recebi naquela época. Aquilo me aclara a mente e eu consigo transmitir para os irmãos. Continuamos o versículo. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente. E olhe bem, em toda sabedoria. Sabedoria e ciência têm uma diferença muito grande. A ciência é aquilo que busca o conhecimento. A sabedoria é o conhecimento que você adquire para transmitir o conhecimento científico. Então, com a ciência você faz pesquisa, você busca o conhecimento. E com a sabedoria você transmite o conhecimento. A palavra de Deus está falando com Deus aqui, ó. Habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos. A minha fonte de aprendizagem é a palavra de Deus. Ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, a Bíblia me manda eu me completar na minha vida espiritual. A palavra de Deus, voltemos para Timóteo, 2 Timóteo agora. Segunda Timóteo, capítulo 3. Vocês já acharam, não?
Versículo 10 a 17. Pastor, o texto é longo. Então vamos ler. O pastor disse que gosta de ler Bíblia. Então vamos ler. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade e paciência. Perseguições e aflições, das quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor me livrou de todas. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Aqui derruba a teologia da prosperidade. Que se você é crente, você não tem sofrimento, você só tem alegria. E quanto mais você cresce espiritualmente, você vai se tornando mais rico, mais alegre e não enfrenta problema. Todos os que piamente querem viver com Cristo Jesus padecerão tribulações. Negócio é duro, não é, gente? Mas os homens maus, enganadores, irão de mal a pior, enganando-se e sendo enganados. Agora o verso 14 começa a apertar. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Sabendo de quem o tens aprendido. Isto é, aprendestes de alguém que realmente ensinava a palavra. O que é que estavam te ensinando? E que desde a tua meninice sabes o quê? As sagradas letras. Papai, mamãe, ensina teu filhinho desde pequeno as sagradas letras. Ensina desde pequeno. Eu comecei a ler a Bíblia no Velho Testamento, eu tinha 4 anos de idade. E aos 3 anos me ensinaram a ler, né? Aos 4 anos eu comecei a ler o livro do Gênesis. Para perto dos meus pais, que eu queria saber tudo, eu queria perguntar. Né? Eu li uma coisa dizendo, por que aconteceu? Sabe, não é menino, né? Criança é tudo igual. Pareceu novidade, vai indagar o papai e a mamãe. E se o papai e a mamãe não estiverem de acordo, sabendo aquilo, vão ficar numa fria. Vão brigar comigo. Deixa isso para depois, menino. Por isso que o papai e a mamãe têm que ler bem a Bíblia e levar seus filhos para ler também. Para poder sentar, conversar, ensinar. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer de sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada. Olha, esse versículo muita gente se errado, né? Que na Escritura tem palavra do diabo também. A palavra do diabo não é divinamente inspirada. Está contando a história do bicho aí. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar. Só a divinamente inspirada. Quando o diabo diz para Jesus, te prostra diante de mim e me adora. Ele não tem inspiração. Aí está contando uma luta do diabo com Cristo, querendo fazer Cristo rejeitar a cruz. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. E olha o versículo 17. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a obra. Por que eu tenho que ler as Escrituras para encerrar? Vamos para a primeira. Não, vamos para o Evangelho de João. Nós estamos encerrando, não se preocupe. O Evangelho de João, capítulo 14. Versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu me amarei, e eu
o amarei e me manifestarei nele. Versículo 23, Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará. Viremos para ele e faremos dele morada. A Bíblia diz: o nosso corpo é templo e habitação do Espírito Santo. Apocalipse 3:10, o último versículo que vamos ler esta noite. Que nas cartas, olha a grande promessa para a igreja de Filadélfia. Como guardastes a palavra da minha paciência? Eu tenho que guardar a palavra da paciência. Eu tenho que guardar a palavra de Cristo. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. E olha o versículo 11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua. Faça força, não só para ler a palavra, não só para ouvir a palavra, mas faça força para guardar a palavra. Porque quando guardamos a palavra em nosso coração, nós temos a vitória pela santificação e veremos a Deus. Que quando guardamos a palavra, o temor do Senhor toma conta da nossa vida. Nós temos que nos dispor a guardar a palavra. Guardar é ouvir e obedecer. É se preocupar exatamente que há uma necessidade. E essa necessidade só pode ser suprida na minha vida se eu desejar. Que o desejo de Deus está lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal modo que deu o seu Filho unigênito. Para os que desejarem, para os que quiserem, para que todo aquele que deu creio não pereça, mas tenha. Eu tenho que crer, guardar a palavra, obedecer e deixar a minha vida ser santificada pela palavra. E Cristo é a palavra. Então, Cristo é a santificação da nossa vida. Fiquemos de pé, meus irmãos.